Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nivaldo Azevedo e nós vamos fazer agora uma super aula sobre o cabimento das ações do controle concentrado. Então eu queria muito que você seguisse as orientações que eu vou passar aqui, porque daqui para frente é só você aplicar isso às questões que você for enfrentar, tá? Que certamente você vai conseguir ter o raciocínio mais adequado. Vamos lá, gente? Vamos começar? Nosso objetivo aqui, prestem bem atenção, nós vamos falar disso aqui, a matéria é muito relevante. Nós vamos falar do cabimento das ações do controle concentrado. Tudo bem? Aqueles casos em que a competência originária do STF, portanto, a ação obrigatoriamente começa no Supremo. E aí nós vamos falar, meus queridos amigos, de 3 ações em específicos. Nós vamos falar da ação declaratória de constitucionalidade, nós vamos falar da ação direta de inconstitucionalidade e nós vamos falar da ação por descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. Tudo bem? Beleza? A ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação por descumprimento de preceito fundamental. O que nós temos que saber sobre o cabimento dessas ações? Primeiro, gente, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, diz o que para nós? Que a ação declaratória de constitucionalidade só cabe em face do direito federal. Tudo bem? Beleza? Então, para ser caso de ADC, o legitimado deve intentar, obter perante o STF o pronunciamento da validade de uma norma federal, obrigatoriamente. E aqui, um esclarecimento que faço aos senhores, que também é regra ligada ao cabimento desta ação, a exigência da controvérsia, preste bem atenção, judicial relevante. Tudo bem? Então, quais são as regras de cabimento da ADC? Primeiro, só cabe a ação declaratória de constitucionalidade em face do direito federal. Então, tem que ter lei ou ato normativo federal. Segundo, é imperioso, é necessário que tenhamos a controvérsia judicial relevante, que tenhamos dentro do território nacional decisões do Poder Judiciário, em conflito sobre a validade dessa lei ou ato normativo federal. Beleza? Diversamente acontece na ação direta de inconstitucionalidade, porque aqui, segundo também o artigo 103, inciso 1, a linha A, o objeto de alcance da DI foi ampliado pelo constituinte originário, porque aqui tanto é o direito federal, tudo bem, quanto, olha só aqui, quanto o direito estadual. Tudo bem? Então, o legitimado deseja que o Supremo declare a invalidade de uma lei federal ou de uma lei estadual. Qual é o instrumento que vai impetrar? Uma ação direta de inconstitucionalidade. O legitimado deseja que o Supremo declare a validade de uma lei federal. Ele vai impetrar quem? Ele vai impetrar uma ação declaratória. Beleza? Feitinho? E aí nós temos a DPF. O que nós temos que lembrar da DPF? A primeira coisa importante sobre a DPF é que ela está prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Por que isso é importante? Porque o 102, parágrafo 1º, é uma norma não auto-aplicável. Então, a DPF só pôde ser usada no Brasil após a sua regulamentação, que se deu pela Lei 9882/99. Observe que ela só foi regulamentada em 99. Então, de 88 a 99, portanto, até antes da 9882, não foi possível a impetração da ADPF. E o que você tem que estar atento? Como a ADPF só entrou em vigor em 99, quando ela entrou em vigor, as outras 2 ações já estavam regulamentadas, já estavam sendo aplicadas. Então, o que o legislador fez? O legislador deu à ADPF um negocinho chamado caráter subsidiário. Em outras palavras, a ADPF foi concebida para promover o controle concentrado de validade de uma norma onde não cabe ADC nem ADI. Tudo bem? Uma dica importante é que o Supremo, o STF, chama essa característica, de princípio da subsidiariedade. Beleza, gente?
Tranquilos? Princípio da subsidiariedade é a característica específica de qual ação do controle concentrado? Da DPF. E olha só a regra de cabimento dela dentro desses parâmetros. Ó, presta atenção. Cabe a DPF em face do direito federal. Cabe a DPF em face do direito estadual. Tudo bem? E cabe a DPF em face do direito municipal. Tudo bem? Aqui eu já tenho que esclarecer um detalhe importante. Se a DPF tem o caráter subsidiário, como é possível o uso da DPF em face do direito federal se já cabe a DC e já cabe a DI? Como é possível o uso da DPF em face do direito estadual se o direito estadual já pode ser tratado no âmbito de quê? De ação direta de inconstitucionalidade? A resposta é a seguinte, meus amigos, é que a ADC e a ADI, essas duas primeiras ações, preste bem atenção, cabe apenas nesse caso aqui, ó, somente direito pós-constitucional. Somente direito pós-constitucional. Entenda-se, o editado após a Constituição Federal de 88. Portanto, o quê? Pós 5/10/88. Beleza? Então, para que nós tenhamos a discussão de validade ou invalidade via ADC e ADI, somente se a lei ou ato normativo foi editado o quê? A partir da Constituição de 88. Diversamente do que acontece na DPF quando se trata do direito federal e do direito estadual. Porque aqui, guardem, amigos, ó, preste bem atenção. Vamos lá, vamos juntos. Cabe a DPF em face do direito federal e do direito estadual, porém, aqui, ó, somente direito pré-constitucional. Olha que bacana. O que é o direito pré-constitucional? É aquele editado antes da Constituição Federal de 88. Então vamos lá, ó. Editado antes da Constituição Federal de 88. Em outras palavras, editado antes de 5/10/88. Valeu? Beleza, gente? Então você está olhando a questão listou para você uma lei federal editada, por exemplo, em 82, 83, 84, 85. Opa, se é 82, 83, 85, é antes da Constituição de 88, você automaticamente já sabe que é o direito pré-constitucional, de maneira nenhuma pode ser caso de quê? De ADC ou ADI. Ficou claro? Beleza? Vamos lá? O que nós temos que observar aqui? Ó? Preste bem atenção. Situação mais fácil, mais óbvia, acontece com o direito municipal. Primeiro, que o direito municipal não pode ser objeto de ADC e o direito municipal não pode ser objeto de ADI. Então, você está lá lendo a questão. A questão trata sobre a validade de uma lei municipal, obrigatoriamente já é o quê? A DPF. Então, guarde, preste bem atenção. No caso do direito municipal, o que nós temos aqui? O direito municipal, tanto o direito pós-constitucional será objeto de ADPF, quanto o direito o quê? Quanto o direito pré-constitucional também será objeto de quê? Também será objeto de ADPF. Então, olha só que tranquilo. Eu sei que é caso em que o Supremo terá que dizer da validade de uma lei ou ato normativo municipal. De imediato já é o quê? A DPF, independentemente se essa lei ou ato normativo municipal foi editado antes ou depois da Constituição de 88. Beleza, pessoal? Vamos lá? Um outro detalhe muito importante, decorrente dessa ideia do caráter subsidiário, não é da DPF, é isso aqui, ó. Preste bem atenção. Vamos esclarecer também a vocês. Guarde, pessoal, a ADC e a ADI, preste bem atenção, somente lei ou ato normativo. Somente lei ou ato normativo. É o que diz a Constituição Federal, artigo 102, inciso 1, a linha A. Tudo bem? Então, preste bem atenção. Controle de validade, preste bem atenção aqui, gente, no âmbito de ADC e ADI, só cabe em face de lei, aqui é lei lato sensu, tudo bem, da emenda constitucional à resolução, ou ato normativo, norma que exija generalidade e abstração.
completamente diferente daqui, ó. Quando nós analisamos a ADPF, o que acontece com a ADPF? Aqui é o controle de qualquer ato, preste bem atenção, do poder público. Qualquer ato do poder público. Olha só que interessante. Mesmo que sem o caráter normativo. Tudo bem? Então é possível discutir no Supremo a validade ou invalidade de um ato do poder público que não tenha generalidade e abstração? É possível, desde que se faça isso via quem? Via a DPF. Tudo bem? Só a DPF permite o controle concentrado de qualquer ato do poder público, inclusive sem caráter normativo. Beleza, queridos? Uma outra coisa importantíssima ainda sobre o cabimento das ações do controle concentrado é você observar o seguinte, preste bem atenção. Quando o STF for julgar a validade, quando ele for exercer o controle sobre o direito pré-constitucional, o direito editado antes da vigência da Constituição de 88, preste bem atenção. Então aqui, ó, especificamente nesse caso aqui, ó, o direito pré-constitucional e esse direito aqui, ó, nessas duas situações aqui, tudo bem? Nesses dois casos, o que você tem que estar atento? Tem que estar atento a isso aqui, ó. No julgamento, o STF vai aplicar o critério cronológico. Preste bem atenção. Então, quando o Supremo apreciar a validade do direito pré-constitucional, o direito pretérito, anterior, aquele editado antes da Constituição de 88, quando ele fizer isso, preste bem atenção, ele não vai aplicar o critério hierárquico. Resumindo, no julgamento, ele não vai dizer que essa lei editada antes da Constituição é ou não constitucional. Ao contrário, como ele vai aplicar o critério cronológico, ele simplesmente vai dizer, essa lei foi ou não recepcionada. Tudo bem? Então, aqui no julgamento, olha só que coisa interessante. O que ele vai fazer? Preste bem atenção. Ele vai fazer isso aqui, ó. Norma materialmente compatível. O que o Supremo vai fazer? O Supremo vai declarar, olha só, gente, recepção. Beleza? Se porventura ele entender que é uma norma materialmente, vamos juntos, materialmente incompatível, ele não vai declarar que ela é inconstitucional. Por quê? Porque ele não está aplicando o critério cronológico. Ele vai declarar isso aqui, ó. Ele vai declarar revogação, tudo bem? Ou pode aparecer na sua prova a figura da não recepção. Beleza, gente? Está aqui as regras de cabimento, tudo bem? Das ações do controle concentrado. A questão da emenda constitucional, não é, que pode ser também algo que apareça na prova, o que você tem que entender? O que você tem que entender? Que quando a Constituição fala da lei ou ato normativo, não é, abrange também a emenda constitucional? Abrange também a emenda constitucional. A norma constitucional originária não sofre controle de constitucionalidade. Só que a norma constitucional derivada, entenda-se, a emenda constitucional, ela sofre tanto o controle de constitucionalidade material quanto o controle de constitucionalidade formal. O fato de ser uma emenda não muda a regra de controle. Tudo bem? Fique claro, senhores, o fato de ser uma emenda não muda a regra de controle. Então, assim, ó, se há o interesse do legitimado em que a emenda seja declarada inconstitucional, o que ele vai fazer? Ele vai impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem? Se ele quer que a emenda, se a intenção é declarar que a emenda, que o Supremo declare a emenda constitucional, ele vai propor então o quê? Uma ação declaratória de constitucionalidade. Mas cabe controle concentrado da emenda constitucional, seguindo as mesmas regras de cabimento. Tá? Essas são as considerações que eu queria trazer nessa oportunidade. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula. Deus abençoe.